Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver diferentes maneiras de falar faltar ou falta em inglês. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos ver diferentes maneiras de dizer faltar ou falta em inglês. Em inglês existem diferentes maneiras de se dizer faltar ou falta. Nesse vídeo nós vamos ver algumas das mais usadas, das maneiras mais usadas. Em português, nós falamos muito falta de tempo para fazer alguma coisa, ou falta de tempo para terminar alguma coisa, ou falta algo para terminar alguma coisa. Como a gente poderia falar isso em inglês? Como, por exemplo, como eu poderia falar faltam 5 minutos... faltam 5 minutos. Imagina que nós estamos numa prova e eu queira falar que faltam 5 minutos para a prova terminar. Eu falo, faltam 5 minutos. Como é que poderia falar isso? There are 5 minutes left. There are 5 minutes left. Ou there are 5 minutes to go. There are 5 minutes to go. A estrutura para esse tipo de frase seria there is ou there are, o tempo que falta e a palavrinha left. Ou there is ou there are, o tempo que falta e a palavrinha to go. Essas duas estruturas são usadas para que a gente possa falar que faltam para alguma coisa, não? Então, seria essa estrutura. There are 5 minutes left. Or, there are 5 minutes to go. Quando queremos fazer uma frase mais elaborada, existem 3 estruturas. Por exemplo, se eu quero falar que faltam 1 mês para as minhas férias, eu posso dizer there is 1 month until my vacation. There is 1 month until my vacation. Ou posso falar there is 1 month left until my vacation. There is 1 month left until my vacation. Falta 1 mês para as minhas férias. Ou ainda, there is 1 month to go until my vacation. There is 1 month to go until my vacation. 3 maneiras diferentes e todas as 3 maneiras estão certas. Um outro exemplo, se eu quero falar, faltam 2 semanas para a promoção, eu posso dizer there are 2 weeks until the sale, there are 2 weeks until the sale, ou there are 2 weeks left until the sale, there are 2 weeks left until the sale, ou ainda there are 2 weeks to go until the sale, there are 2 weeks to go until the sale. Todas as 3 maneiras, a mesma coisa, também estão corretas. Agora, nós podemos usar essa estrutura para falar de outra coisa além do tempo, como, por exemplo, imagina eu estou lendo um livro e faltam 2 capítulos para mim terminar o livro. Eu posso falar, there are 2 chapters to go, there are 2 chapters to go, ou there are 2 chapters left, there are 2 chapters left. Faltam 2 capítulos. Agora vamos falar de um outro tipo de falta, faltar a aula. Para falarmos faltar a aula, existem algumas maneiras. Por exemplo, se a pessoa quiser faltar a aula porque não está a fim de ir, não está a fim de ir. Está a fim de faltar a aula para ir para a praia, para fazer outra coisa, não está a fim de ir para a aula. Aí nós podemos falar skip class, que é faltar a aula, skip class. Some students skipped class to go to the concert. Some students skipped class to go to the concert. Alguns estudantes mataram a aula para ir ao show. Agora, se você for falar em matar a aula, faltar a aula por um motivo, porque você ficou preso no trabalho, ou porque o seu carro quebrou, alguma coisa aconteceu, aí nós falamos miss class ou to be absent.
miss class or to be absent. Como, por exemplo, if you are going to miss class, please let me know. If you are going to miss class, please let me know. Se você for faltar à aula, por favor, me avise. Outro exemplo. 5 students were absent yesterday. 5 students were absent yesterday. 5 estudantes faltaram à aula ontem. Na perspectiva dos professores e da escola, se usa mais o to be absent do que o miss, tá? Agora, se um estudante gostaria de saber quantas faltas são permitidas, aí nós podemos usar o absence. How many absence or allowed? How many absence or allowed? Quantas faltas são permitidas. Agora vamos ver o faltar no sentido de faltar algo, de que algo não está no seu lugar. Aí nós usamos o to be missing. Como, por exemplo, something important is missing. Something important is missing. Alguma coisa importante está faltando. Do you know what was missing? Do you know what was missing? Você sabe o que estava faltando? The pictures were missing. The pictures were missing. As fotos estavam faltando. Agora vamos falar de sentir falta. Sentir falta de uma coisa, sentir falta de uma pessoa. Nesses casos, nós usamos o verbo miss, que é o estar com saudade, o sentir saudade, não? Que é o mais próximo do português. I miss you. Quer dizer, eu tenho saudade de você, não? Eu sinto sua falta. I miss my childhood. Miss my childhood. Eu tenho saudades da minha infância. Agora, uma frase irônica em português, não, que nós falamos quando assim tudo dá errado, aí uma outra coisa mais dá errado, não? Aí a gente fala, era só isso que me faltava, era só isso que me faltava. É uma frase irônica, não? Porque tá tudo dando errado, aí mais uma coisa dá errada. Nesse sentido, nós podemos falar uma frase também em inglês que tem o mesmo sentido. That's all I needed. That's all I needed. Era só isso que me faltava. Outro tipo de falta que nós vamos ver agora é no sentido de faltar com a sua palavra, faltar com a sua promessa. Você promete uma coisa e falta. Nesse sentido, nós usamos o break your word or break your promise. Como, por exemplo, I hope the landlord doesn't break his word. I hope the landlord doesn't break his word. Eu espero que o landlord, o proprietário, não falte com a sua palavra. Eu espero que o proprietário não falte com a sua palavra. Um outro contexto, não, que podemos usar falta é quando falamos uma falta de, falta de. Em inglês, nós usamos o lack of, como por exemplo, Anna has a lack of self-confidence. Anna has a lack of self-confidence. Ana tem uma falta de autoconfiança. Então, quando nós queremos dizer que falta alguma coisa no sentido uma falta de verdade, uma falta de autoconfiança, uma falta de talento, aí nós usamos o a lack of. Outro exemplo, do I show you a lack of respect? Do I show you a lack of respect? Te mostro uma falta de respeito? Outro exemplo, do you feel you have a lack of time? Do you feel you have a lack of time? Você sente que você está com uma falta de tempo? Você sente que você está com uma falta de tempo? Porque essa palavra lack também pode ser usada como verbo. He lacks confidence. He lacks confidence. Lhe falta autoconfiança. Bom, espero que tenha ficado mais claro para vocês. Não vimos todas as maneiras, mas vimos as maneiras mais usadas de se falar falta ou falta em inglês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Tub. English on the Tub. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.